Olá, no Repórter Eco de hoje, conheça a história das paisagens da Terra. Você acompanha também o trabalho da artista que resgata o tingimento natural à base da planta que produz o raro pigmento azul. E ainda uma ave brasileira dá sinais de recuperação da espécie. Dados recentes confirmam que a população do papagaio de cara roxa aumentou, apesar das ameaças dos desmatamentos e da expansão urbana. Kiri Miyazaki trouxe do Japão a técnica de cultivo e tintura de tecidos com o índigo. E uma equipe de especialistas brasileiros lança a obra que mostra a evolução do nosso planeta nos últimos 500 milhões de anos. O papagaio de cara roxa só é encontrado na Mata Atlântica e no Brasil. Já foi uma das aves com maior perigo de extinção, mas um censo recente traz esperança. A população da espécie cresceu, apesar de ainda correr risco. Esta ave da família dos psitacídeos é uma das espécies que sofrem com o avanço das cidades sobre as áreas de floresta na região mais urbanizada do Brasil. O papagaio de cara roxa, ele é um símbolo da Mata Atlântica, porque ele é um animal endêmico que só existe nessa região e ele tem a sua função e o seu papel de estar lá. Então, os papagaios, as pessoas não sabem, mas eles ajudam a dispersar a floresta. Ele não só se alimenta das sementes, ele também dispersa. A bióloga Helenise Sipinski dedica a vida a salvar o papagaio de cara roxa. Para essa espécie, as maiores ameaças, como para a maioria das outras, é a desfragmentação, né? Então o desmatamento de áreas naturais e também a retirada de filhotes, que é o momento de maior fragilidade da população quando os filhotes estão nos ninhos, que são em ocos de árvores, e existe essa facilidade de chegar no ninho, muitas vezes destruir esse ninho e roubar os filhotes. E é uma coisa muito cruel, porque a maioria desses filhotes, eles morrem. Então, se tem uma estimativa que de cada 10 animais, né, filhotes retirados da natureza, apenas um sobrevive. Helenise faz parte da SPVS, Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental. A ONG atua em projetos de conservação da natureza nos diversos biomas brasileiros. Começou a trabalhar com o papagaio de cara roxa no litoral do Paraná há 20 anos. No Paraná, a gente pode dizer que a situação dessa espécie está bem confortável, né? Então ela vem crescendo e a área é bem protegida. Em São Paulo, a situação da espécie é mais delicada. Desde o início do monitoramento no estado, em 2014, os pesquisadores acompanharam 21 ninhos e só 10 filhotes conseguiram sair deles e voar. Nessa região ainda há retirada de filhotes. Então, nesse período que é o período reprodutivo, em setembro, outubro e vai até fevereiro, né, nesse início de período reprodutivo, muitos filhotes são retirados dos ninhos ainda. Por quê? Porque é uma região que é muito urbanizada. O papagaio de cara roxa é uma ave monogâmica, tem um único parceiro durante a vida toda. O casal gera normalmente 2 filhotes por ninhada. Quando você pega um animal desse na natureza, filhote, esse animal ele não vai saber se alimentar sozinho, não vai saber se defender de predadores, ele não aprendeu. Porque quando ele sai do ninho, ele permanece com os pais por um período que os pais ensinam eles os locais onde eles devem se alimentar, dormir, como eles devem se proteger dos predadores. Então esses filhotes dificilmente eles vão saber sobreviver na natureza. A bióloga comemora os papagaios que permanecem em liberdade. É que o risco de extinção nas listas de espécies ameaçadas diminuiu.
se você for analisar aí tudo que vem acontecendo, tantas outras ameaças, é uma boa notícia sim. Mas ainda, apesar disso, a gente precisa continuar trabalhando, né? Tem que continuar os trabalhos, porque a espécie, se a gente for analisar, por que ela saiu da lista? Porque a região do Paraná, ali o litoral norte, tem muitas unidades de conservação, muitas áreas protegidas. Isso fez com que ela fosse melhorando a sua categoria e hoje ela se encontra como quase ameaçada. Aumentar ainda mais o número de papagaios que colorem as praias deve ser compromisso de um país inteiro. Existe hoje, está crescendo muito, o turismo de observação da natureza. E uma espécie como o papagaio de cara roxa, que é bonito, que tem uma vocalização forte, que está lá na região, as pessoas que conhecem, que moram lá, sabem aonde encontrar eles. Então é uma beleza e é uma forma de atrair os turistas. Então tem um benefício para a natureza, mas também tem um benefício para as pessoas que moram na região. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente, que tem destaque aqui no Repórter Eco. Estudo publicado na Universidade Northwestern, em Illinois, Estados Unidos, revela que as fêmeas de gorila encontradas em Ruanda, na África, preferem os machos que se dedicam aos filhotes. Segundo os autores da pesquisa, esse comportamento é raro entre os mamíferos. Eles são os únicos grandes primatas em que os machos desenvolvem fortes laços com os filhotes, sejam eles seus filhos ou de outras espécies. O Museu de História Natural de Londres, na Inglaterra, divulga as fotos vencedoras do Concurso de Natureza 2018. A premiação teve mais de 45 mil inscritos e 18 vencedores em várias categorias. O holandês Marcel van Oosten levou o prêmio na categoria principal, com a foto que mostra um casal de macacos dourados nas montanhas da China. A espécie corre o risco de desaparecer. O cerrado caminha para a maior extinção de plantas já registrada no mundo. É o que alerta um trabalho de cientistas brasileiros publicado na revista Nature Ecology and Evolution. A pesquisa avalia que 700 espécies estarão condenadas e outras 400 a caminho da extinção. Isso se o desmatamento continuar desenfreado e não houver rápida recuperação do bioma. O cerrado perdeu metade da sua vegetação para a expansão do agronegócio. Estudos indicam que atividades sociais são benéficas para o envelhecimento. Assistir a uma aula, cantar, fazer um curso e manter uma religião podem contribuir para preservar a função cognitiva dos idosos. É o que informa o médico e pesquisador Alexandre Faisal, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Faisal analisou pesquisa feita por uma universidade no sul da China. E os resultados, embora modestos, são animadores. As atividades sociais melhoraram alguns testes cognitivos, como de aprendizagem, listas de palavras e memória. E aguarde, porque tem mais! Uma nova série de livros vai contar a história das paisagens da Terra nos últimos 500 milhões de anos. E a seguir, artista têxtil resgata o cultivo e o tingimento natural à base do índigo japonês. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A artista Kiri Miyazaki trouxe do Japão a técnica de cultivo e de tingimento natural de tecidos à base do índigo. A planta produz o raro pigmento azul.
Azul na roupa e na alma. A artista têxtil Kiri Miyazaki tinge com pigmentos naturais. É apaixonada pelo índigo, obtido a partir de plantas cultivadas em países de vários continentes, entre eles o Japão, onde nasceu a avó paterna. Em Tokushima, ela aperfeiçoou as técnicas que aprendeu na faculdade, onde se formou em design de moda. Quando eu estava terminando a faculdade, eu tive a oportunidade de ir para lá e aprender sobre o índigo, né? Porque no Japão a gente tem uma cidade que é chamada de Cidade Azul, que quando você desce na estação do trem, do metrô, tem várias lojinhas com souvenirs azuis, e lá a força vital da cidade é o índigo. Você tem fazendas de 6 gerações passando de pai para filho os saberes sobre o tingimento natural com índigo. Para obter o pigmento a partir das folhas, ela inicia germinando as sementes. Como ainda falta construir a estufa, começou a testar o plantio direto nos canteiros preparados com humus de minhoca, adubo orgânico e substâncias usadas para aerar o solo. Apesar de 3 espécies de índigo serem nativas do Brasil, decidiu plantar sementes trazidas do Japão. O meu maior desafio era conseguir fazer germinar aqui, porque a gente está a 850 metros do nível do mar e a gente tem uma temperatura muito diferente, apesar daqui chegar à temperatura de Tokushima, mas aqui também ultrapassa, porque no verão é bastante quente. Então eu tive muitos desafios. O processo de fermentação das folhas dá origem aos pigmentos usados para tingir. O tingimento com índigo, ele é um tingimento você sobrepõe camadas e tons, né? Então você tem desde um clarinho, que pode ser até assim, mais claro, quase branco, até um tom assim, ou até mesmo quase preto. Se você ficar sobrepondo várias vezes, você consegue tons quase preto. No tingimento, ela usa cinzas de madeira. Neste caso, da lenha morta encontrada nos arredores da casa, queimada para fazer pizza. Serve para elevar o pH da água, deixando o pigmento do índigo solúvel em água. Cal e frutose tornam a mistura mais estável, facilitando o processo. A tinta que sobra vai para esta tina e é reaproveitada. Quando você faz uma receita 100% natural, que não usa nenhum químico, você pode descartar a sua tina, né? Depois que ela não está atingindo mais e você não quer alimentar ela, você pode descartar aguando a sua plantação de índigo ou as suas plantas em casa, enfim, ou se você não quiser aguar suas plantas, você pode descartar normalmente no ralo, vamos dizer assim, porque não tem nada na mistura da receita que é agressiva ao meio ambiente. E o que ela pensa sobre os pigmentos sintéticos produzidos a partir de substâncias derivadas do petróleo, que dominaram o mercado mundial a partir das primeiras décadas do século XX? É um pouco perigoso para o meio ambiente, porque não há um cuidado normalmente com o descarte, né? Então, eles tingem e descartam nos rios. Usa muitos fixadores químicos, então também é bem problemático. Quando a gente fala de sustentabilidade, né, essa palavra que todo mundo usa, não é só uma parte da cadeia, né? Então, assim, refletir mesmo quem que está costurando sua roupa, se as condições de trabalho dessa pessoa está adequada, qual é o material que está sendo usado, a linha, os aviamentos, a empresa está pagando todos os impostos certinho. Então, assim, é uma cadeia, né, que até chegar em você, que é o consumidor, como também você vai cuidar dessa peça, né? Quais são os produtos que você vai usar para limpar sua roupa? Quantas vezes você vai lavar? É necessário lavar tantas vezes? A
uniformidade da cor no tingimento, fácil de atingir com o uso de sintéticos, não interessa a Kiri Miyazaki. Ela aposta na chamada memória da roupa. Quando eu vou tingir com índigo, eu sempre assumo as manchas e as imperfeições que ficam. Esse é o cerne do meu trabalho. Eu não busco o azul mais perfeito e homogêneo, eu busco exatamente essa imperfeição, né? Então essas manchas que ficam na roupa é o que eu gosto. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Um dos mais belos destinos de natureza do México. Huasteca Potosina é uma região que abrange 20 municípios do estado de San Luis Potosí. Fica no meio da Sierra Madre Oriental. O nome é uma referência ao povo huasteco, grupo étnico que vivia neste lugar muito tempo antes da chegada dos colonizadores espanhóis à América em 1492. A área é conhecida pelo rico ecossistema formado por florestas, rios em vários tons azuis, cânions, cascatas e cavernas ocupadas por milhares de pássaros como as andorinhas. Fontes, piscinas e lagoas termais despertam a atenção pela beleza e transparência das águas. A Cachoeira de Tamu é a maior de Potosí. Tem 105 metros de altura e fica no topo do cânion do Rio Santa Maria. Huasteca Potosina, um lugar do território mexicano com vocação para o turismo ecológico. E você vai ver a seguir. Lançada a nova série de livros que vai mostrar a transformação da paisagem da Terra nos últimos 500 milhões de anos. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A História das Paisagens é o título de uma nova coleção de livros que vai mostrar as transformações do planeta Terra. O primeiro volume apresenta a Serra da Canastra e o Rio Paraná, com os cenários mais importantes dos últimos 500 milhões de anos. Só quem consegue entender o seu quintal consegue gerenciar a sua vida. Para conhecer bem o quintal ou os patrimônios naturais da América do Sul, o consultor Bruno Riffel se juntou a uma equipe de profissionais. Gente interessada em simplificar a linguagem científica e popularizar o conhecimento sobre a evolução, a transformação das paisagens nesta parte do planeta nos últimos 500 milhões de anos. Esse período significa 12% da história da Terra, que tem 4,5 bilhões de anos. Nós escolhemos esse intervalo porque ele representa a maior parte das paisagens no mundo, que é a dominância das imagens que se percebe hoje.
Para produzir a série História das Paisagens, Bruno Riffel conta que foram 3 anos de trabalho para coletar e consolidar informações de pesquisas e publicações de pelo menos 3 décadas. A história da evolução destes ambientes é dirigida especialmente aos alunos do ensino básico. O primeiro livro traz a história da Serra da Canastra e do Rio Paraná. A canastra representa um divisor de águas importante e uma mirada de 360 graus para toda a América do Sul, né? E esse perfil até Foz do Iguaçu, ele é muito didático porque ele explora vários cenários relevantes que ocorreram no passado e que servem de subsídio para alavancar um projeto mais audacioso. A relação entre as paisagens e a formação dos recursos naturais fica muito clara neste primeiro volume da série, em uma região que começa lá em Araxá, Minas Gerais, passa por Foz do Iguaçu, no Paraná, e chega à Argentina e ao Uruguai, onde há 145 milhões de anos era um grande deserto. Hoje é um dos principais reservatórios de água subterrânea da América do Sul. O livro explica um pouco sobre a formação do aquífero Guarani. A Serra da Canastra já foi mais alta do que é hoje, em pelo menos 2.000 metros. Em cima dela havia uma calota polar, aquela região de Araxá estava no Polo Sul. E a sudoeste havia um vale enorme, que era o Oceano Pantalassa. Nesse grande vale ocorreram transgressões marinhas, né? Ocorreram também deposições associadas a rios, ocorreram desertos como o Arenito Botucatu. Nós precisamos sempre entender que o clima muda com o passar do tempo. Quando o deserto foi formado, o clima era árido, né? Com o passar do tempo, esse local passa a receber chuvas em áreas de apropriada permeabilidade, né? Onde ele está exposto, onde o arenito está exposto, onde o botucatu está exposto. E sendo assim, nós conseguimos encher de água essa porosidade que esse material tem, permitindo que o ser humano use essas águas para uso, inclusive consumo humano. O surgimento das cataratas do Iguaçu, no Paraná, também é citado. O rio Iguaçu, ele caía numa certa localidade do Rio Paraná, mais a sudoeste. E depois de uma falha que desviou para noroeste o Rio Iguaçu, esse rio Iguaçu passa a cair no Rio Paraná uns 20, 30 quilômetros acima, a montante, né? Isso significa, esse ângulo que faz do rio com a falha é mais ou menos a região onde ocorre a Garganta do Diabo hoje, né? Isso está bem reportado no livro, com detalhes se sucedendo ao longo de alguns milhares de anos. Os envolvidos com a série apostam que o conhecimento sobre a natureza é ferramenta importante para transformar as ações humanas. Se você conhece as regras da natureza, da gravidade, da mecânica dos fluidos, você naturalmente não vai morar no sopé de um morro ou não vai se deslocar para uma planície de inundação. Você vai evitar desmatamentos na Amazônia porque vai deixar de chover na região sudeste, onde a captação dos reservatórios é importante para a energia renovável gerada através das hidrelétricas. Você pode rever as reportagens pelo Cultura Digital. É só baixar o aplicativo gratuitamente no seu celular. Acompanhe o programa também pelo youtube.com/repórtereco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E a gente encerra hoje com as palavras do grande escritor Érico Veríssimo no livro Olhai os Lírios do Campo. Olhai as estrelas
Enquanto elas brilharem, haverá esperança na vida. As estrelas eram um símbolo de pureza, qualquer coisa inatingível que a mão dos homens não haverá conseguido poluir. Repórter Eco, até o próximo programa.